Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Denis e nesse vídeo, pessoal, eu vou estar ensinando aí o passo a passo para vocês criar em casa os seus próprios coelhos, seja coelhos para venda, seja coelhos para pet, seja você que está só querendo reproduzir os seus coelhos em casa para ter mais coelhos em casa, ou então você que cria comercialmente para estar vendendo, ou então você que quer criar de repente coelhos para corte. Essas dicas que eu vou passar nesse vídeo servem para qualquer tipo de criação de coelho, pessoal. Então eu vou ensinar para vocês o passo a passo, tudo que vocês precisam saber do começo até o final para vocês conseguirem juntar ali o macho e a fêmea e reproduzir e ter muitos coelhinhos aí na sua casa, beleza, pessoal? Então já se inscrevam aí no canal se não forem inscritos, deixa um like e comenta aqui nesse vídeo no final o que vocês acharam das dicas que eu vou passar para vocês, beleza? Então agora vamos começar aí com as primeiras dicas sobre como reproduzir coelhos, pessoal. Então, quem me acompanha aqui no YouTube há algum tempo sabe que há alguns anos atrás eu tinha bastante coelhos, eu tinha uma criação bem grande de coelhos, criei bastante coelhos, já tem vídeo aqui no canal sobre isso, né? Eu mostrei ali minha criação e passei já algumas dicas de tudo que eu fazia. Agora, no momento, eu não estou criando coelhos aqui, mas eu tenho a intenção de voltar a criar daqui a algum tempo, talvez, vamos ver como é que vai estar a minha condição. No momento, eu não estou podendo começar a criar coelhos de novo, porque eu tenho muitos outros animais aqui no sítio para zelar agora. Mas é algo que me agrada pensar em voltar a criar algum dia de novo. Então, para começar, pessoal, o que você precisa saber para criar os seus coelhos em casa, para estar reproduzindo os seus coelhos em casa? O mais óbvio, pessoal, você precisa ter certeza que você tem um macho e uma fêmea. Pode parecer engraçado, pode parecer óbvio, mas não, pessoal. É bem difícil você conseguir distinguir o coelho macho da fêmea, né? E inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como faz isso, eu posso até deixar algumas imagens aí do vídeo passando, mas se você quiser ter certeza aí se o seu coelho é macho ou fêmea, eu recomendo você vá lá no meu canal e assista esse vídeo. É um vídeo bem antigo já, mas é um vídeo que explica bem legalzinho como é que a gente faz para distinguir o coelho macho da fêmea. E eu percebi nos comentários daquele vídeo que teve bastante gente que achava que tinha um macho ou uma fêmea em casa e viu que na verdade era o contrário, né? E graças ao meu vídeo conseguiu distinguir isso, porque tem uma certa técnica, né? Tem que ter um pouco de cuidado na hora de olhar para você não machucar o animal, obviamente. E é bem fácil de se enganar, pessoal. Então eu recomendo que você vá lá no meu canal e assista esse vídeo primeiro, para você ter certeza que você tem um macho e uma fêmea em casa. Então, feito isso, pessoal, você assistiu ao vídeo ou você tem certeza que você tem um macho e uma fêmea em casa, a primeira coisa que você precisa observar depois disso é a idade dos seus coelhos, pessoal. Tem uma idade certa para você colocar o macho e a fêmea juntos, né, para eles estar reproduzindo, eles atingem a maturidade reprodutiva em idades diferentes. E tem também uma idade limite, pessoal. Tem uma idade aí que a partir daí não é muito bom mais você estar juntando aí as suas matrizes, porque as fêmeas, no caso, acabam não se tornando mais boas mães, digamos assim, elas não cuidam muito bem dos filhotes, e os machos pode acontecer aí deles se tornarem inférteis depois de um certo tempo, depois de um determinado período. Então, pessoal, qual é a idade ideal para você estar juntando aí as suas matrizes? As fêmeas, elas geralmente atingem aí a idade reprodutiva um pouco antes do que os machos. No caso das fêmeas, geralmente a partir dos 4 meses de idade, elas já estão aptas aí para estar reproduzindo, elas já estão aptas aí para estar ganhando os filhotes, né, os coelhinhos. E os machos, geralmente, a partir dos 6 meses, pessoal, eles demoram um pouquinho mais, é assim mesmo. Mas eu, particularmente, recomendo que vocês esperem até os 6 ou 7 meses de idade, tanto para o macho quanto para a fêmea. Porque quanto mais jovem você começar a reproduzir eles, principalmente no caso das fêmeas, mais você vai desgastar a sua coelha, no caso, né? Porque, querendo ou não, a coelha, ela, para produzir os filhotes, a parte da prenhez dela e até parir os filhotes, ela vai gastar bastante energia, dá um desgaste físico grande. Então, se você esperar um pouquinho mais para começar, você vai deixar a sua coelha aí ficar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais resistente, antes de começar a desgastar ela, porque vai desgastar ela, pessoal. Quanto mais vezes você reproduzir a fêmea, mais desgastada ela fica. Então, ela pode com o tempo até começar a ficar mais suscetível a doenças, ficar mais fraquinha e tudo mais, isso acontece. Faz parte, infelizmente, é a natureza. Então eu recomendo que vocês esperem até os 6 ou de preferência até os 7 meses para começar a reproduzir. Que tanto o macho quanto a fêmea tenham essa idade, né? Aí esse seria o ideal. E a idade limite, pessoal, para você estar reproduzindo os seus coelhos, tanto no caso do macho quanto na fêmea, eu recomendo 1 ano e meio, mas há quem diga que até os 2 anos dá para você estar reproduzindo os coelhos. Coelhos com mais de 2 anos não é mais ideal você estar colocando eles para cruzar, né, para reproduzir. Pode dar certo, eles podem sim, a fêmea pode
ficar prenha, né? O macho pode dar conta de emprenhar a fêmea, pode dar os filhotes, porém, já tem uma chance bem menor do macho conseguir emprenhar uma fêmea, se for um macho com mais de 2 anos, e tem uma chance muito menor da fêmea ter uma gestação saudável e criar bem os seus filhotes se ela tiver mais de 2 anos. Ela pode já estar muito desgastada devido a outras crias que ela teve, ou se for até a primeira cria dela, pode já ser tarde demais, né? O corpo dela pode já estar muito, digamos assim, velho, porque para a idade de um coelho, aí 2 anos é uma idade bem avançada já. Então o corpo dela pode não aguentar mais, ela pode acabar tendo problemas, ela pode acabar até mesmo morrendo. Ou se ela parir os filhotes, ela pode não saber cuidar desses filhotes, porque ela já está muito velha, né? Então, às vezes a fêmea não quer mais cuidar de filhotes, ela abandona os filhotes, às vezes até mesmo come os filhotes, isso acontece, pessoal. E então eu recomendo aí 1 ano e meio, seria o ideal aí para ser como uma idade limite para você estar reproduzindo aí os seus coelhos, tanto para o macho quanto para a fêmea. Mas se você quiser esticar aí até os 2 anos, é por conta e risco de cada um, né? Como eu disse, pode bem dar certo, mas o ideal não seria. Então, eu, Denis, faço desse jeito. Eu começo a reproduzir os coelhos apenas a partir dos 7 meses de idade e limite até 1 ano e meio, mais ou menos. Mais do que isso, não. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima dica agora. A próxima dica, então, é o seguinte. Uma das coisas que a gente também precisa observar, depois que você já escolheu o seu macho, a sua fêmea, viu que eles estão aptos à reprodução, já estão aí na idade certa para começar a reproduzir, é bom a gente observar o grau de parentesco desses coelhos. É muito comum de as pessoas às vezes comprarem um macho e uma fêmea no mesmo lugar, né, do mesmo criador, ou até mesmo terem em casa ali um macho e uma fêmea e eles serem irmãos, né? Às vezes o criador teve uma ninhada, pegou ali um macho e uma fêmea da mesma ninhada e vendeu como um casal para alguém, ou a pessoa reproduziu em casa, enfim. É bem comum de você ter em casa um macho e uma fêmea e eles serem irmãos, e não é ideal que você cruze aí coelhos que tenham um grau de parentesco aí tão imediato, digamos assim, que sejam, por exemplo, irmãos, ou então um pai com a filha, ou a mãe com o filho, algo assim. Não é ideal você estar cruzando esses coelhos com um grau de parentesco, porque isso vai gerar problemas de consanguinidade, pessoal. Isso são problemas aí que a longo prazo pode parecer pouca coisa, mas pode causar de repente deformidades nos filhotes, pode causar doenças, né? Vários tipos de problemas aí nos coelhinhos que forem nascendo dessa genética aí de grau de parentesco das matrizes, né? Então, se você tem aí um casal de coelho e eles são irmãos, ou até mesmo um é filho do outro, no caso, né? Não seria o ideal cruzar. O ideal seria você comprar aí de criadores diferentes, um macho e uma fêmea, para garantir que eles não tenham nenhum parentesco. Dessa forma, você vai evitar problemas genéticos aí na sua criação, né? Porque isso é uma coisa que acontece, pessoal. É uma coisa que a curto prazo você não vai ver muita coisa acontecendo, né? Se você cruzar ali de repente coelhos e irmãos imediatos, até você não vai ver muita coisa acontecendo, mas a longo prazo, né, os filhotes desses coelhos já têm uma chance maior de terem problemas de saúde ou até de nascerem com alguma deformidade. E esses coelhos depois, se você cruzar eles novamente com algum outro coelho que tenha algum grau de parentesco ou algo assim, aí é quase certeza que vai começar a dar problema nas ninhadas, pessoal. Isso é inevitável, isso acontece. Então a gente tem que tentar ter uma variabilidade genética no nosso plantel de coelhos, né? Ter um macho e uma fêmea que não sejam parentes. Isso é uma coisa que é bom observar também. Muito bem, então agora você já tem aí o seu casal de coelho escolhido, já escolheu aí um macho e uma fêmea, garantiu que eles estão na idade certa para estar reproduzindo, garantiu que eles não são parentes, né, para estar evitando problemas genéticos aí na sua criação. Uma das coisas agora que a gente tem que fazer é a gente precisa separar esse macho e essa fêmea, deixar eles separados. Isso mesmo, pessoal, não faz muito sentido falando assim, mas é o seguinte: se você tem aí na sua criação um macho e uma fêmea e eles estão sendo criados juntos, principalmente se você está criando eles juntos desde filhotinho, né? Eles estão na mesma baia, na mesma gaiola ou algo assim. O ideal é você deixar eles separados durante algum período. Por quê, pessoal? Porque se você cria eles, isso acontece principalmente se você criar eles desde filhotinho, tá? Se você criar eles desde filhotinhos juntos, ali o macho e a fêmea, eles vão ser criados como se eles fossem irmãos, eles vão crescer juntos. A própria natureza não vai deixar eles cruzarem. Às vezes acontece, são raros os casos, às vezes acontece, mas na maioria dos casos eles não cruzam. Por quê? Porque
Porque a própria natureza já tenta evitar esses problemas de consanguinidade, né? Esses problemas de você estar reproduzindo irmão com irmão. A natureza tenta evitar isso. Então, se você criar esses dois filhotinhos, o macho e a fêmea, desde pequeno junto ali, eles vão crescer juntos, eles vão crescer já entendendo que eles são irmãos, porque eles estão crescendo juntos, e por isso eles não vão cruzar, eles não vão reproduzir. Mas aí tem um jeito da gente burlar, digamos assim, essa proteção da natureza, que é você pegar aí esses dois coelhos que foram criados juntos e deixar eles separados. Coloca eles em gaiolas separadas, em baias separadas, em ambientes bem afastados, onde eles não tenham contato um com o outro. E deixa eles separados aí por pelo menos umas 2, 3 semanas, ou até um mês de preferência. Deixa eles bastante tempo separados, quanto mais tempo melhor. Eu recomendaria aí um mês para mais. Desse jeito, eles vão esquecer, digamos assim, um do outro, né? Eles vão se desacostumar um do outro, e quando você tornar a juntar os dois juntos de novo, eles não vão mais ter esse gatilho na cabeça, né? Achando que eles são irmãos. Eles não vão mais se lembrar um do outro, eles já vão ter esquecido um do outro, e dessa forma aí você vai estar conseguindo cruzar o seu macho com a sua fêmea. Então, se você por acaso é alguém que está querendo criar em casa por hobby ou só para querer começar a reproduzir, você provavelmente aí tem um macho e uma fêmea. Mas se você tiver pensando em criar uma pequena criação comercial, digamos assim, para corte ou para venda de filhotes, né, para pet ou algo assim, você talvez queira começar aí uma criaçãozinha um pouco maior. Então, se você quer começar uma criaçãozinha um pouquinho maior, você pode saber que você só precisa de um macho para até 10 ou 15 fêmeas, e não vai ter problema com isso. Por quê? Porque você pode juntar um macho com até uma ou duas fêmeas por dia. Se você juntar ele com uma fêmea por dia, beleza. Se você juntar ele com 2 fêmeas por dia, tenta fazer uma de manhã e uma de noite, né? Depois, mais tarde no vídeo, eu vou explicar como que funciona a hora de juntar o macho com a fêmea, que também tem uns segredos. Então, se você tiver aí, como eu falei, querendo fazer uma criaçãozinha um pouquinho maior, já você não precisa comprar vários machos. Você pode começar com apenas um macho e com até 10 ou 15 fêmeas, ou até menos, né? Você não precisa ter todas essas. Mas um macho vai dar conta até de 10 ou 15 fêmeas tranquilamente, beleza, pessoal? Então, isso aí são as coisas básicas aí para você começar a estar reproduzindo. Então, agora eu vou começar a explicar para vocês quais são aí os segredos para você juntar o macho com a fêmea. O que que vai fazer os dois cruzarem quando você juntar os dois. Eu vou explicar isso agora para vocês. Vai funcionar da seguinte forma, pessoal. Você fez o que eu falei aí na dica passada, você separou o macho da fêmea. Beleza, o macho está separado no canto dele, a fêmea está separada no canto dela, ou as fêmeas, seja lá o que for. Deixou eles separados um mês, de preferência até um pouquinho mais, eles esqueceram um do outro aí, beleza. Eu faria isso mesmo se eles não fossem irmãos, se eles estão sendo criados juntos ali já numa baia maior, eu deixaria mesmo assim o macho separado das fêmeas, porque isso ajuda um pouquinho, pessoal. Porque o macho, ele vai, se você criar ele separado, em uma gaiola separada, ele vai assumir que aquela gaiola é o território dele. Isso vai fazer toda a diferença. Por quê, pessoal? Porque quando você for juntar o macho com a fêmea do coelho, você nunca vai levar o macho até a gaiola da fêmea, até a baia da fêmea. Sempre vai fazer o contrário. Sempre você vai pegar a fêmea e vai levar até a baia do macho. Por quê, pessoal? Seguinte, se você levar a fêmea até a baia do macho, o macho ele já está sozinho naquela baia, ele assumiu que aquilo é o território dele. A fêmea não, a fêmea vai estar acuada, assustada, ela vai ficar num canto, ela vai ficar assustada, vai ficar parada, e aí é o ideal para o macho conseguir cruzar com ela. Se você fizer o contrário, se você levar o macho até a baia da fêmea, vai acontecer exatamente o contrário. O macho vai ficar acuado, assustado, porque ele está num território hostil, digamos assim, diferente, e a fêmea está no território dela. A fêmea ela vai se tornar agressiva e vai atacar esse macho, não deixando o macho cruzar com ela. Então vejam só, por que que é importante a gente separar, né, o macho da fêmea antes de juntar os dois? Porque vai criar essa noção de território aí na cabeça deles. O macho vai assumir que aquela baia, aquela gaiola é o território dele, e isso vai fazer que quando você leve a fêmea até ele, ela fique assustada, parada, e ele vá lá e cruze com ela rapidinho, porque o ideal é você deixar os dois juntos por pouco tempo, né, porque se você deixar eles juntos por mais de 1 hora ou algo assim, você vai acabar deixando eles tempo juntos demais, a fêmea vai se tornar agressiva, vai começar a atacar o macho, eles vão começar a se brigar e eles podem se machucar feio. Então, façam desse jeito, pessoal. Deixe o macho separado, a fêmea separada, leve a fêmea até o macho e observe. Uma vez que eles cruzaram, você separa de novo, de preferência aí meia hora, 1 hora no máximo, aí você já separa de novo. E vou explicar e vou mostrar agora para vocês o que vocês precisam observar para saber se o macho cruzou eficientemente com a fêmea e se ele vai dar conta de emprenhar ela. Vou deixar rolando daqui a pouquinho, vou mostrar para vocês um vídeo de como que acontece a cruza do coelho. É um negócio bem engraçado, até vocês vão gostar até de assistir.
E vocês vão entender o que vocês precisam observar, né? Quando você juntar o macho com a fêmea. Já está passando aí no vídeo as imagens da minha criação. Essas imagens que vocês estão vendo aí no vídeo são imagens da minha criação de coelhos, que eu tive alguns anos atrás. Agora, no momento, como eu falei, eu não estou criando, mas eu vou voltar a criar assim que possível. E vou explicar e mostrar agora para vocês o que vocês precisam observar quando você juntou esse casal de coelhos, né? A fêmea e o macho. O que você precisa observar para saber se a cruza foi eficiente. Vamos lá, pessoal. Então é chegado o momento, pessoal. Você está ali com seu macho e sua fêmea preparados, cada um na sua baia, cada um com a sua noção de território. Pega a fêmea, leva até a baia do macho e você vai observar o que, pessoal? Vai observar o seguinte. A fêmea ela vai ficar acuada, às vezes no começo ela nem fica acuada, ela fica assustada e vai tentar fugir dele, mas isso é normal. Se você vê que ao juntar o macho e a fêmea, essa fêmea está agressiva, está mordendo o macho, está atacando o macho, separa eles imediatamente, porque tem uma chance aí da sua fêmea não estar no cio. Se ela ficar parada, né, ela vai talvez correr um pouquinho e depois logo vai parar e vai deixar o macho montar ela, quer dizer que ela está no cio, pessoal. Isso é uma coisa importante de se observar também. A fêmea parou, o macho montou ela, a gente vai observar o seguinte: se a cruza for eficiente, se o macho conseguiu fazer o que ele precisa fazer, vai acontecer isso exatamente que vocês estão vendo aí na imagem agora. O macho vai montar nessa fêmea, ele vai fazer os movimentos que tem que fazer ali, e ele vai meio que cair de lado, como se ele tivesse desmaiado, logo após a cópula acontecer, né? Logo após o cruzamento acontecer. Observem aí na imagem, ele monta a fêmea, ele faz o que ele tem que fazer ali e ele cai de lado, como se ele tivesse desmaiado. Se ele fez isso, pessoal, provavelmente a cruza aconteceu e foi uma cruza eficiente e ele conseguiu emprenhar essa fêmea. É quase garantido. Se ele cair de lado desse jeito aí, como está aparecendo na imagem, com certeza ele conseguiu cruzar com essa fêmea. Você vai deixar o macho e a fêmea junto e vai ficar observando, deixar esse movimento aí acontecer de preferência 3 a 4 vezes. Você viu que aconteceu esse movimento aí 3 ou 4 vezes, pode ter certeza que a cruza aconteceu, você já pode separar esse macho dessa fêmea, não precisa mais do que isso. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, por isso que eu digo que aí o máximo seria meia hora até uma hora deixar os dois juntos. Se passou esse tempo e eles ainda não cruzaram, separe e deixa eles uns dias separados de novo e tenta de novo depois, porque provavelmente a fêmea não está no cio, ou até o macho não está querendo cruzar com essa fêmea, então o ideal seria não deixar mais tempo junto do que isso. Mas se você observou aí, geralmente o macho só precisa fazer esse movimento geralmente uma vez, aí ele caiu de lado, já aconteceu o cruzamento, já praticamente já é garantido que emprenhou essa fêmea. Mas eu recomendaria deixar aí acontecer umas 3 ou 4 vezes, só por garantia, né? Pro caso de repente ele ter errado, digamos assim, o tiro, né? Então eu recomendaria ficar observando e deixar acontecer umas 3 ou 4 vezes aí, e aí é garantido que essa fêmea provavelmente ela vai estar prenha, pessoal. Aí você já pode separar ela e dar sequência aí no processo de reprodução. Então beleza, o macho conseguiu fazer aí o que ele tinha que ter feito, a cruza aconteceu, foi uma cruza eficiente, ele tombou de lado aí 4 vezes, você já separou os dois, aí você não vai mais juntar essa fêmea com nenhum macho, pessoal, porque se ela tiver de repente emprenhado e você juntar ela com outro macho, né, o problema de repente o outro macho ser agressivo com ela, ou ela até mesmo ser agressiva com o macho, numa briga ela pode acabar por causa disso, né, acabar perdendo esses bebezinhos, né, então o ideal é, depois que essa cruza aconteceu, você separa essa fêmea e deixa ela separada e não junta ela mais com nenhum macho. Em uns 10 ou 15 dias você vai começar a perceber, se você apalpar a barriga dela, entre as pernas de trás, bem no finalzinho ali da barriga, você vai começar a perceber, se você apertar levemente, como se tivesse pequenas uvinhas ali dentro da barriga, né? Você não aperta com muita força, né? Aperta bem levemente e você vai sentir assim bolinhas como se fossem aí do tamanho de umas uvas. Isso ali depois dos 10 ou 15 dias. Se você estiver sentindo isso, é praticamente certeza que ela está prenha e está gerando ali os coelhinhos. A partir desse ponto, pessoal, é só esperar, é só alegria. Porque aí, dentro de 28 a 35 dias, ela vai estar parindo esses filhotinhos. Aí entra na parte aí de você estar preparando um ninho, né? Preparando uma caixa. E tem vídeo sobre tudo isso aqui no canal já postado, pessoal. É só você dar uma olhada aí no canal que vai achar o vídeo de como se preparar para os filhotes, né? Até tem vídeo ensinando aí sobre a alimentação ideal para os coelhos, para os filhotes, para os adultos. Então, se você quiser saber todos esses detalhes, né, depois do processo de reprodução, é só dar uma olhada aqui nos vídeos mais antigos do canal. A princípio, aí, então, seria isso básico para você estar reproduzindo.
O processo aí de gestação é de 28 a 35 dias na coelha, né? A partir dos 28 já pode nascer e até 35 dias. Passando de 35 dias, deu 36, 37, ainda não nasceu, então pode ser que essa coelha aí já perdeu esses filhotinhos, né? Provavelmente ela já até pariu os fetos e comeu, isso acontece. Quando os fetos nascem muito cedo, a fêmea acaba comendo eles, isso pode acontecer. Mas na maioria dos casos, você seguir aí à risca essas dicas que eu passei para vocês aí no vídeo, não tem erro, pessoal. É só tomar bastante cuidado, tratar bem os seus coelhos, deixar eles num ambiente calmo e seguro, principalmente a fêmea, depois que ocorreu a cruza. Sempre deixar ela bem alimentada e num ambiente bem calmo e tranquilo, longe de machos e de outras fêmeas. Isso vai garantir que ela tenha uma prenhez aí saudável e os filhotes nasçam saudáveis. E daí para frente é só dar sequência aí na sua criação, ser feliz com seus filhotinhos de coelho e fazer o que você quer fazer aí na sua criação. Como eu falei, todas as dicas aí, a partir do momento que os filhotes nascem, como fazer o ninho, como cuidar dos filhotes, como alimentar, tudo isso já tem vídeo aqui no canal, vídeos mais antigos, é só dar uma olhada. Então se inscrevam aí, se vocês não forem inscritos no canal, deixem um like nesse vídeo para me ajudar, isso ajuda bastante, pessoal. E também me motiva a estar gravando mais vídeos, principalmente sobre esse assunto. E comenta aqui embaixo no vídeo alguma dúvida que você ainda tem, alguma coisa que você quer que eu explique em algum próximo vídeo sobre esse assunto. E se você gostou das dicas desse vídeo, então. Beleza, pessoal? Um abraço, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!